tvtudoweb.com.br. Trouxemos aqui a doutora Marla. Doutora Marla Cruvinel, ela é especialista em harmonização facial. Doutora Marla, tudo bem com você? Tudo bem, Darcy. Quanto tempo, né, que a gente se encontra. É um prazer, né, estar aqui no programa hoje com vocês. Eu gostaria que você falasse sobre a sua especialidade, antes de eu entrar nas perguntas. Vamos lá. A harmonização orofacial hoje, ela trata toda a questão do envelhecimento, né? O gerenciamento do envelhecimento. Só que o que poucas pessoas sabem é que a harmonização orofacial ela é uma especialidade que ela abrange todos os procedimentos de face e pescoço, e nós temos não só as questões do envelhecimento, né, que é o derretimento, a perda óssea, muscular, a perda de estruturas celulares, no colágeno, né, na elasticidade da pele da mulher também. Mas também deficiências ósseas, né? Então, por exemplo, um paciente de 21 anos que tem uma deficiência de mandíbula, maxila, tem várias deficiências na face, acidentes ou deformidades, algumas doenças de formação óssea mesmo, que a harmonização orofacial reabilita também. Então, é bem interessante essa questão, é bem abrangente, né? Muita gente foca só no rejuvenescimento, mas é uma especialidade aí bem vasta. Quando você falou de deformação óssea, e também pode incluir as pessoas que fizeram extração de dente, usa prótese, usa, por exemplo, implante. Isso daí também dá uma diferença na fisionomia, né? Sim. Eu acho que falta mais preenchimento. É difícil. Tem conserto também, essas coisas, quando a pessoa já não tem mais seus dentes, né? Foram extraídos e ela colocou uma prótese, ou removível ou fixa. Também dá essa diferença no rosto? Tem como consertar? Sim, hoje a maioria das minhas pacientes, os pacientes no geral, eles têm essa deficiência óssea, né, pela ausência do dente na arcada, ou também pelo uso prolongado, né? Antigamente usava aparelho ortodôntico muitos anos, erroneamente, né? E isso fez com que muitas pessoas perdem muita estrutura óssea na região de mandíbula. E tudo isso a gente consegue reabilitar. Hoje eu tenho pacientes de 20 anos que não foi por conta de ausência dentária, mas que tem uma deficiência esquelética, alguns até com causas no pico de crescimento, que não teve, ou então o queixo, por exemplo, um paciente que é classe 1 ou 2, ou o queixo que é muito para dentro, ou o queixo é muito para fora, muito avançado. Muito avançado. Então, isso é uma deficiência esquelética que a gente chama também, então a harmonização trata também. Eu tenho uma pergunta que é de uma amiga, ela se chama Carlota. Ela pediu para eu perguntar para você. Por que todas as clínicas andam mandando fotos do antes e o depois de pessoas novinhas? Então, ela está pedindo assim que as clínicas se preocupem mais com pessoas idosas do antes e do depois, para fazer assim, um efeito diferenciado, para a gente acreditar muito mais nos procedimentos do que mandar novinha. Novinha já é bonita, ela disse. Já é uma pergunta que ela me fez aí no celular. Nossa, que legal. Antes de eu chegar. Daí, como que você explica isso? Você faz também... Eu acho tão interessante isso, que como eu dou aula também, eu sou professora, eu sempre falo para os meus alunos, hoje, né, o meu público, ele é massivamente, assim, a maioria de 45 acima. Então, eu falo, harmonizar quem é jovem é muito fácil. Sim. Tá tudo no lugar ainda. Difícil é você rejuvenescer quem tá com nível de derretimento super avançado, com muita flacidez, né? Hoje nós temos que lidar com essas pacientes maduras, e não só a questão do derretimento e da flacidez, mas o estado de saúde dessa paciente, por exemplo, a questão hormonal, né? Pensar sobre isso. É tão interessante isso, a hora que você falou, eu comecei a rir, porque, na verdade, a gente só manda casos extremos para os nossos pacientes. Toda pessoa, quando chega no nosso atendimento, no WhatsApp, atendimento ao cliente, antes de receber qualquer explicação de qualquer procedimento, nós perguntamos a queixa da pessoa, o problema, e aí o que a gente faz? A gente
vê ali a faixa etária, a gente abre a foto, a gente tem esse cuidado de abrir a foto da pessoa que tá perguntando, ver a faixa etária dela e ter esse cuidado de mandar os antes e depois exatamente mais ou menos na faixa etária da pessoa. Pra ela se identificar. Isso é um princípio também de venda, obviamente, mas isso aí vai gerar uma conexão e aí entra no que a Carlota perguntou, porque não adianta, como que eu vou atender uma paciente que tenha 50 a mais, 55 ou até 60, e aí eu vou mandar um paciente de 25 anos para ela ver. Aí a gente tem todo esse cuidado de realmente mandar mulheres mais maduras. E assim, para mim, eu acho que o maior impacto é quando você trabalha com essas mulheres, é quando você realmente, ela chega com alguma situação e você consegue levar ela do ponto A para o ponto B, onde ela se olha e fala assim, nossa, era exatamente isso que eu queria, né? Eu olho no espelho assim e falar assim, era isso que eu queria me sentir mais rejuvenescida, mas sem alterar os pontos, sem alterar a minha anatomia original, né? Então, assim, lá na minha clínica a gente tem um cuidado de trabalhar assim, e mandar casos de mulheres mais maduras. Tá certo. Então, Carlota, a sua pergunta foi respondida. Você, quando analisa a paciente, ela quer fazer preenchimento, ela quer. Mas, de repente, você tem outras técnicas. Você opta por outras técnicas, você acha que o preenchimento vai resolver o caso dela melhor que outras técnicas, por exemplo, de aplicação de colágeno. Sim. Ou o colágeno é melhor que o preenchimento? Então, ou os dois? Preciso os dois? Eu atuo muito, né? Eu falo que a didática que eu trabalho com o paciente, o primeiro ponto é entender qual que é a queixa da paciente. Eu investigo isso muito bem, né? O que está incomodando ali ela. E aí, partindo disso, eu vou fazer o diagnóstico do envelhecimento dela, de como que ela tá envelhecendo. Eu gosto de explicar bastante qual que é a diferença de derretimento e de flacidez, né? Porque o que acontece? O preenchimento com ácido hialurônico, ele é um excelente material, é biocompatível, é seguro, e ele vai atuar, ele chama preenchimento porque ele serve exatamente para preencher, ou seja, aonde o meu paciente perdeu osso, ou músculo, ele vai mimetizar, ele vai funcionar como um osso ou uma musculatura que o meu paciente perdeu. Se a gente usar o preenchimento para fazer uma reestruturação óssea, então quando o paciente chega na consulta, você fotografa ele, você vai ver os pontos onde ele perdeu estrutura óssea e muscular. Aonde tem perda óssea e muscular, o ácido hialurônico, ele é hoje o material mais seguro para repor, né? Sim. E isso aí para fazer uma estruturação óssea. Lá no consultório, eu gosto de usar o ácido hialurônico muito estrategicamente. Geralmente, como eu trabalho com mulheres mais maduras, eu uso o PET, né, que é o PET facelift, que a gente levanta a face. Esse PET aí eu quero que você explica bem. Já a gente chega nele. Então, quando eu levanto a face desse paciente, eu vou usar um ácido hialurônico aonde eu tenho pontos de muita perda óssea. Por exemplo, a mulher, ela perde muito nessa região aqui, que é o zigomático, que a gente chama, o malar, essa região aqui, perde muito esse osso, a mandíbula e essa região da olheira. Então, quando você levanta, depois você vem fazendo ajustes, né? Bem finos, bem sutis, só para tampar ali pegar onde tem músculo e perdeu. Então, é uma opção. Então, isso a gente está falando de derretimento. Derretimento da face. Isso, eu perdi osso e músculo. Quando eu falo de elasticidade, né, que é o efeito gelatina, o quanto a pele da paciente distende ou não, eu tô falando de flacidez. A flacidez, ela está relacionada com a perda de colágeno, fibrina, elastina, vitamina C. Então, é a textura da pele. Que é diferente. Textura da pele, aí a gente entra com... Aí tem os bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado, macrofocado, tem laser de CO2 que retrai a pele, aí a gente tá falando mais de pele. Pele. Que é o que cobre meu osso, toda a estrutura que eu tenho ali. Então, o segredo é entender como que tá o envelhecimento de cada paciente. Eu assim, sendo bem sincera, eu não tenho nenhuma paciente que a forma de envelhecer dela seja igual à outra. É muito individual mesmo, sabe? A textura da pele, assim. E o quanto, principalmente a questão de perda óssea e muscular. Quando você
faz esse diagnóstico aí preciso, aí com certeza você vai fazer associação de técnicas para gerenciar e montar, eu falo, que é fazer o diagnóstico e montar uma estratégia, uma verdadeira estratégia de gerenciamento de envelhecimento da paciente. Então, doutora Mayla, eu acho que todo esse tratamento é indispensável. Se a pessoa quiser colágeno na pele sempre, uma vez ou outra aplicar colágeno para que mantenha o colágeno na pele, ajuda essa pele a não ficar tão flácida, é bom também, né? Porque de quanto em quantos meses eu poderia fazer esse tratamento com colágeno que você... eu já fiz uma vez com você, né? Sim, de quanto em quantos nós meses? fizemos, né? Acho que em março, no começo do ano, né? Eu vou. Geralmente eu peço para as minhas pacientes para que elas façam 2 vezes no ano. Então, mais ou menos no começo do ano e no final do ano, para o fim de ano, né? Para as festas. Mas uma coisa interessante que eu falo assim, eu sempre gosto de explicar para as pessoas o porquê disso, para ficar lógico e ela entender a lógica de fazer isso. Quando você vai fazer um bioestimulador de colágeno, se você mandar para qualquer clínica, e quanto tempo que dura esse bioestimulador? 1 ano, 2 anos. Não é assim que funciona. Isso que eu queria saber. Porque o que acontece? Se eu gosto de ensinar para o paciente, para ficar óbvio para ele como que é todo esse processo que acontece. Imagina que o seu rosto, o seu organismo seja um banco, igual um banco mesmo, que você vai lá e deposita dinheiro. Aí você vai fazer uma poupança. Aí você vai lá na sua poupança e vai colocando dinheiro. E você não tem intenção de tirar. Ele vai, cada vez que você coloca mais, ele vai rendendo. Só que uma hora você vai querer sacar. E o colágeno é a mesma coisa. Quando você repõe o colágeno, quando você faz o colágeno, e ele funciona injetável, tá, gente? Não é de tomar cápsula, que não vai funcionar para esse fim. Você tá estimulando a produção de colágeno tipo 1, tipo 3, né? Dependendo do bioestimulador que você faz, ou se você faz uma biorregeneração, que você produz até mais células, você vai colocar lá. O seu organismo, ele vai... imagina que você nunca fez... Vamos pegar uma mulher de 50 anos. Nunca fez. Ou seja, ela tem um déficit já. Concorda? Quando ela faz a primeira bioestimulação de colágeno dela, o organismo vai começar a produzir ali colágeno. Só que o seu organismo vai sacando dessa poupança. Então, você injeta o produto, injeta a medicação, ele vai ser usado para tanto produzir o que você já perdeu, ou seja, você já está com déficit. Então, ele vai ter que dar conta do déficit e ele vai ter que produzir para você sacar. Seu organismo sacar. Ou seja, se a gente partir disso, a gente vai ter que ir depositando e o seu organismo vai sacando, vai usando. Então, se a gente falar de uma estratégia inteligente, a gente vai falar aí de fazer realmente 2 vezes no ano para que você consiga balancear isso aí. 2 vezes no ano, né? Exatamente. Então, isso que eu queria deixar bem claro aqui para os nossos internautas, telespectadores, porque não é difícil a gente ouvir. Olha, é só meio de ganhar dinheiro. Você para de envelhecer? Você não para. Todo dia nós estamos envelhecendo. E também conta a nossa alimentação, que tipo de alimentação que a gente tem, o que você passa no rosto, hormônio, né? Então, é uma coisa que a doutora está falando que eu acho que é certo. Você vai aplicar o colágeno, tudo bem, aplicou hoje, mas você quer continuar com o colágeno, né? No rosto. Não o seu organismo vai ficar usando, né? Vai ficar usando. Então, daqui a uns tempos, faça de novo. Já pensou? Você começa com 25, 30 a fazer isso. Nossa. Quando chegar nas 60, 70, você ainda está bonita. Tá, né, doutora? Hoje você vê aí muitas artistas, né, que estão aí no auge dos seus 50, 55 anos. Se você olhar ela faz bioestimulador de colágeno desde os 25. Então, se ela começou com 25, aí sim é uma prevenção. A questão é que qual é o público, qual é o paciente que nós lidamos hoje? As mulheres que nós recebemos no consultório não são essas mulheres que começaram com 25. Tanto que eu fui fazer uma cobertura com um médico aqui em São Paulo, não faz uns 3 meses, ele estava dando curso, né? E eu tinha umas 8 pessoas enquanto ele dava o curso e ele aplicando numa pessoa. Aí eu disse, quem aqui não tem preenchimento? Moças lindas,
todas. Tinha. Eu já fiz na testa, eu já fiz aqui. Uau. Todo moças novinhas com preenchimento já. Não, já apliquei colágeno, quer dizer que essas meninas, elas jamais vão... O que vem a pergunta, o que vem o susto? Você vai ficar toda deformada. Você vai ficar toda deformada, mas aí depende do que a pessoa quer aplicar, né, doutora? Exatamente. Me explica um pouquinho dessa deformação que eles falam. Você não é mais aquela. Aí depende do profissional também? Eu acho que depende do bom senso do profissional e também do paciente, né? Mas só que na verdade, nós que temos que explicar pro nosso paciente. A deformação, ela acontece somente se houver excesso de ácido hialurônico, do preenchedor. Preenchedor. E o que é o excesso? É você pegar um lugar, mesma coisa. É pegar um lugar que cabe X e você colocar 2X, 3X. Aquilo ali não vai... A sua pele nem suporta essa quantidade de ácido hialurônico se for colocado acima. E aí eu sempre falo, uma coisa que os pacientes querem fugir é da consulta, né? É impressionante. Todo mundo quer uma consulta pelo WhatsApp, ao invés de ir no consultório fazer a consulta para fazer ali o diagnóstico de como que tá o seu envelhecimento. Porque... Voltando até no que a gente falou, se eu usar o ácido hialurônico para fazer uma estruturação óssea, repor osso perdido, eu vou no compartimento onde eu tinha um osso bonitinho quando eu era jovem, ele vai afundar. Se eu vim reconstruindo, né, e trazendo todo o rosto, nosso rosto, ele tem referências anatômicas. E essas referências, elas são originais do paciente. Quando você faz um planejamento obedecendo a anatomia do paciente, né, o perfil esquelético ali, a anatomia, a textura da pele, né, se é um rosto mais leve, mais fino, mais longo, mais pesado, você vai... Se você optar pelo tratamento, pelo preenchimento com ácido hialurônico, para fazer essa estruturação óssea, você vai planejar uma quantidade ideal, né, para aquele paciente, sem trabalhar com excessos. Eu tenho uma frase que atuando aí já há 14 anos, completando 14 anos aqui em São Paulo, o menos é mais. Quando você faz um planejamento com ácido hialurônico pro paciente, coloque ali uma quantidade, dá para você prever, né, uma quantidade maior e uma quantidade menor. Mas às vezes faz a quantidade menor e deixa um retorno aí de 21 dias. Se estrategicamente você precisar de um pouquinho mais, você coloca mais. Mas sempre, eu falo, menos é mais. Tá certo. A doutora é muito profissional, por isso que eu trouxe aqui, que eu a conheço, e essas explicações são uma aula para quem quer fazer, né, e tem medo de fazer. Agora, que técnica ou que procedimento você usa para manter atualizada sobre as últimas tendências de tratamento? Quais são as últimas tendências que saíram que você considera as melhores? Com relação às últimas tendências, a associação de ultrassons, por exemplo, né? A gente tem aí o ultrassom microfocado, micro e macrofocado, o laser de CO2 fracionado, e associado a biotecnologias, né? Que muita gente não ouviu falar ainda, que são os bioregeneradores celulares. Sim. Quem são esses bioregeneradores? Da família do bioestimulador de colágeno, como o próprio nome dele já fala, ele bioestimula colágeno. Né? Hoje nós temos aí os bioregeneradores celulares. O que acontece? Quando eu trabalho com uma medicação que vai estimular só o colágeno, eu estou trabalhando com um tipo de célula, que é as fibras de colágeno, os fibroblastos que vão produzir o colágeno. Essas medicações que são os bioregeneradores celulares, que aí tem, por exemplo, o PDRN, até teve um burburinho, né, do esperma de salmão lá com as Kardashian. PDRN. PDRN, que é o famoso, saiu esperma de salmão. Saiu um burburinho. E os exossomos, por exemplo, são bioregeneradores celulares. O que eles fazem? Eles pegam, né, o paciente ali, que está com uma célula com DNA envelhecido, senil. O DNA da célula tá velhinho. Eu vou falar na linguagem para ficar mais fácil entender. Eles são capazes de, a hora que penetrar, que permear a pele, de atingir esses genes
e reativar esses genes para que eles produzam de novo as estruturas celulares que a gente precisa. Porque, imagina, se eu tenho produção colágeno, fibrina, elastina, colágeno tipo 1, tipo 3, se eu tenho todas essas células, e se eu estimulo só colágeno, é óbvio que o restante está pobre de produção celular. Sim. E os bioregeneradores, que eles, na verdade, eles já estão no mercado há uns 3 anos. De uns 3 anos para cá que eles foram lançados. Eles têm sido uma grande estratégia para a gente reavivar, já que a pele é um desafio no consultório. É um desafio. É verdade. Então, você pegar uma pele craquelada e desmarcar ela é um desafio. E aí, os bioregeneradores celulares, recentemente, assim, a última tendência de agora realmente foi os bioregeneradores mesmo. Associado com ultrassom ou com laser de CO2. Aí depende da indicação do paciente. Muitas mulheres acham que a cirurgia plástica, a ritidoplastia, deep plane, que todos são nomes, né? O lifting cirúrgico mesmo, que vão resolver todos os problemas dela. E nenhum, não só a cirurgia plástica, como, por exemplo, da mesma forma que nós falamos, e nem o preenchimento só vai resolver o problema. Por quê? Hoje, todo mundo trabalha com associação de técnicas. O próprio cirurgião plástico, quando ele vai fazer cirurgia plástica, né, e vai mais profundo, vai rebater tecido, quando ele traciona a face da paciente, antes de tracionar, ele também faz preenchimento de ácido hialurônico na cirurgia para repor o osso. Lembra que eu falei de reposição óssea? Ele usa o ácido hialurônico na cirurgia plástica ou faz a enxertia com gordura. Mas ele também vai preencher, ou seja, vai lançar a mão do preenchimento. Porque o preenchimento, como eu falei, a gente usa para repor o osso ou o músculo. Então, inclusive, na cirurgia plástica, também é usado. A diferença é que o médico faz na hora da cirurgia plástica. A hora que ele vai tracionar, ele vai preencher, ele vai volumizar áreas de perda óssea. E a mesma coisa, bioestimulador de colágeno. Se a gente levar em conta que derretimento é perda óssea, trabalhar a textura, craquelamento da pele, a flacidez, né, a elasticidade, eu gosto de explicar para as minhas pacientes. A grande lógica é entender o que levanta o rosto e o que deixa a pele mais durinha, mais firme, com mais viço. Sim. Então, todo mundo vai trabalhar nesse sentido. O certo, na verdade, todo mundo não. O certo é trabalhar nesse sentido. E mesmo o cirurgião, mesmo que ele faça a plástica, vai precisar de trabalhar essa pele. Um caso que repercutiu muito aí foi que a Karina Bach decidiu fazer uma elevação de face cirúrgica. Elevou a face dela, ok. Só que a textura da pele dela, ainda assim, tá muito ruim. Se você pegar ela e der um zoom, se você pega ela sem filtro, é nítido que a textura de pele dela tá ruim. Porque é uma pele que tá sem colágeno, sem fibrina, sem nada. Ou seja, ela é uma paciente que vai precisar de fazer o bioestimulador de colágeno, mesmo que tenha feito uma cirurgia. Então, tá vendo? Porque a pele, né, não vai mudar a pele com a plástica. Não muda. Pode puxar, mas a pele tem que ter os cuidados, né? Exatamente. Para poder continuar também. Agora, como se avalia a condição da pele de um cliente durante uma consulta? Você já falou aí, né, que tem que avaliar. Acho que essa questão já ficou bem clara, né? Isso, da elasticidade da pele da paciente. Pra gente saber qual o nível que tá. Tem nível 1, 2, 3, né? Por exemplo, até pegando esse gancho, como eu acho que eu expliquei até bem, mas hoje nós estamos lidando com pacientes bariátricos ou que perderam muito peso, né? 5 quilos, 10 quilos acima. A gente tá na geração de Ozempic e Mounjaro, né? Aí. Essas pacientes, elas vêm pro consultório com muita flacidez. E aí nós temos que criar protocolos para elas de devolver de colar essa pele de volta. Eu gosto de falar isso. Eu gosto de simplificar as coisas para ficar fácil para o paciente entender. Pense que os bioestimuladores é a cola super bonder do seu rosto. É o que nós usamos para colar a pele do seu rosto. Aí é mais fácil de compreender. Mais fácil de compreender. Exatamente. Olha que interessante, né? Agora, aquele que está usando bastante agora, que eles falam muito, como que é, meu Deus do céu, uma técnica que vai com agulhinha? Ai, acho que eu vou lembrar até o final da nossa entrevista. O fio? Não é o fio, é um outro. É um outro. Indolaser. Ah, sim. Indolaser, acho que é o Indolaser.
Sim. Essa técnica é para flacidez também? Ela é um laser, né? Uma fibra, né? Onde a gente passa e ele faz retração de pele. Então, assim, eu gosto de usar no consultório para fazer, por exemplo, tem que ser muito bem indicado. Eu gosto de usar quando faz lipo de papada. Então, você remove a gordura, né, da papada ou de algum ponto da face também. E aí, o endolaser, a hora que você remover o compartimento de gordura, você vai passando ele para ele colando a pele. Então, ele faz retração de pele. Então, isso vai atuar muito na questão de colar essa pele e não ficar flácido depois da cirurgia. Até eu vou mandar para vocês o caso, para exatamente nesse ponto aqui, colocar um caso nosso, que eu recebi a paciente, inclusive, sábado passado. Ela fez a lipo, a gente fez a lipo de papada dela exatamente com o endolaser. E assim, a flacidez dela tá extremamente controlada. Uma paciente de 63 anos, né, uma paciente negra, alta, assim, bem, com a pele... Ela tem a pele firme, mas... Eu falei, quando eu vou indicar, quando o paciente tem indicação de fazer a lipoaspiração de papada cirúrgica, eu hoje, né, com tanta experiência clínica, eu não faço a lipo de papada sem usar o endolaser ou qualquer outro laser também que vai retrair essa pele. Mas para a lipo de papada, é uma excelente opção. Por quê? Vai ficar o excesso de flacidez. Se você só remove o compartimento de gordura, a pele vai ficar descolada. Vai ficar flácido. Então, você tem que usar ele para retrair essa pele. E o que eu acho mais interessante é saber o quão assertivo, né, nós fomos, a gente lá na clínica, e ver que hoje a gente tem paciente que fez isso e retorna 2 anos depois. Já é porque ela é paciente minha e passa comigo a cada 4, 5 meses. Mas então eu acompanho todo o resultado. E ela foi lá sábado mais a filha e ela falou assim, doutora do céu, olha o meu pescoço. Aí eu olhei e falei assim, nossa, uau, né? Eu não abro exceção mais, assim. Se a pessoa não quiser acrescentar o laser na lipo de papada, eu prefiro não atendê-lo. Mas, doutora, a lipo de papada é uma cirurgia ou é também com aparelho? Não. Ótimo, boa pergunta. Se o paciente tem um excesso de gordura considerável, tem que ser avaliado, né, na hora de você pensar, é muito fácil, até para o paciente entender se ele precisa de fazer a lipo ou não. Se o paciente, quando coloca a mão e ele consegue palpar, ele forma uma bolinha de gordura, se ele consegue pegar, muito provavelmente ele vai ter indicação de fazer a lipoaspiração cirúrgica. Se é um papinho assim, aí o ultrassom microfocado, às vezes associar uma enzima, né? Tem a enzima para gordura. A mesma enzima que do jeito que tem enzima que faz em culote, em barriga, tem a enzima para poder fazer a lipo de papada. Se for uma quantidade pequenininha, aí o ultrassom, hoje no consultório, o ultrassom microfocado tá resolvendo bastante. Bastante mesmo. É porque tem gente que não tem papada, mas ela tem pele no pescoço, né? Ela tem pele, mas é pele. Aí ela tem só flacidez, exatamente. Tem só flacidez, né? Exato. Aí não precisa a lipo, né? Não precisa da lipo. Não precisa da lipo. Eu até estava perguntando, eu ia perguntar aqui sobre uma condição desafiadora, né? Você já pegou uma intervenção desafiadora com um cliente que vai ou teve como problema, assim, de desagradar, não gostei, e não era assim que eu queria. Você já pegou? Não, porque foi você fez um procedimento nessa senhora morena aí que foi desafiador. Sim. Ela acabou ficando contente, feliz, Sim. que, no entanto, é sua cliente até hoje. Sim. Porque tem pessoas que ela não consegue se contentar, ou porque não tem aquela beleza, né? Sim. Porque, às vezes, você vai fazer tentando agradar, mas todas têm um traço de beleza diferente. E não agrada muito. Você já pegou coisa assim? Não? Já pegou? O endolaser, ele é recente, tá? Ele não, a gente nunca, a gente não é desde sempre que a gente lançava a mão dele. Então, como eu já tô aí 13 anos, nós começamos sem endolaser. Obviamente, começamos sem endolaser. E aí, você fazer a lipo de papada sem usar o laser para retrair a pele, o paciente vai ficar com flacidez. Só que eu sempre expliquei isso para as pacientes. Então, é porque antes tinha que fazer assim, ó, fazia a lipo,
Aí ficava um pouquinho de flacidez. Aí tinha que fazer um bioestimulador de colágeno, alguma coisa para colar essa pele, né? Já que a cicatrização, o resto é a mesma coisa. Faz mesma coisa de uma mulher fazer a lipo na barriga. O que ela vai esperar da lipo na barriga? Flacidez, vai ter flacidez. Se ela faz a abdominoplastia que tira, né? A flacidez. Mas a lipo, ela vai deixar a flacidez, porque tirou o compartimento de gordura. Então, já aconteceu sim de pacientes fazer e ficar chateada com flacidez, mas lá atrás a gente não tinha o endolaser, por exemplo. Ou os lasers, os ultrassons, como a gente tem hoje. Eu acho que o mais importante é ser alinhado isso com o paciente. Tem que ser alinhado com o paciente. Por isso, daí, depois que veio o laser para retrair pele, eu adotei desse jeito. Eu já tive paciente que não quis fazer o problema dele, o né? endolaser, tá? E aí foi colocado em contrato, no contrato tudo bonitinho, que ele estava ciente que a indicação era com laser. E ele não fez, e ele reclamou, obviamente. Eu já sabia que ele ia reclamar. Aí fizemos o endolaser depois, ficou até mais caro para ele, porque quando a gente coloca junto com a cirurgia, fica um valor agregado bem interessante. E aí eu falei para ele, eu te expliquei tudo, então você tá ciente. Depois disso, né, ele não ficou chateado, enfim, mas depois disso eu adotei realmente isso. Se a paciente não quiser o laser, eu não faço cirurgia. Tá certo. Não fazer. Tá certo. Depois eu falo assim que o meu maior sucesso é o quanto os pacientes falam bem do trabalho, né, do resultado, ficam felizes e não faz sentido. Hoje eu não faço mais. Qual a sua abordagem para recomendar produtos aos clientes? Nossa. Você após essa cirurgia, esse tratamento, tem também de usar produtos. Você faz esse acompanhamento também? De produtos? Também faz. Eu falo assim, vou ensinar um segredinho para vocês. Todo home care ou skin care, né, ou cuidar, eu vou falar com o português, claro. Todo o cuidado de casa, ele deveria ser personalizado. Mas a gente tem um grande desafio. A gente tem as grandes marcas, né, e tem excelentes cremes. Porém, as excelentes marcas, é uma marca. Então, quando você tem o seu séruzinho ali, ele tem uma concentração de ativos. Tudo que é vendido em loja, em farmácia, é regulamentado pela Anvisa. Então, tem uma concentração ideal de ativo. A única forma da gente fazer isso com mais eficiência é fazer ativos com concentrações mais altas, que vão entregar um resultado melhor, né? Porém, eles têm que ser prescritos, tem que ser com receita. Então, lá para as minhas pacientes, eu faço tudo personalizado. Até no dia a gente lançou... Do evento? No dia do evento, lá de comemoração dos 20 anos da TV, eu lancei um sérum e a concentração dele, eu fiquei 5 anos pesquisando grandes marcas, Guerlain, Dior, todas essas marcas, Chanel, que a gente tem acesso. E aí eu consegui chegar em 2 blends, né? Um é com PDRN exossomos, que são esses que eu expliquei, esses regeneradores celulares aí, que atuam a nível de gene. E um outro que é só no frasquinho, que foi o que eu presenteei os convidados. E aí... realmente a concentração de ativos dele é bem alta, é bem concentrada. E aí, quando o meu paciente passa pelo tratamento, a gente continua isso em casa. Então, a gente tem ali uma pele cada vez melhor, mais hidratada, e o nosso grande desafio é exatamente pegar as peles maduras e reativar elas de novo. Eu falo que eu sou uma paciente que eu ativo as minhas células todos os dias, o tempo inteiro. Porque... da hora que eu acordo até a hora que eu vou lavar o meu rosto à noite, tudo que eu uso no meu rosto é no sentido de ativar as células. Olha aí, tá vendo? E hoje a tecnologia ajudou a gente bastante nisso. Tanto é que se vocês procurarem na internet e colocar esse nome, PDRN e exossomos, vocês vão ver que a maioria das grandes marcas já lançaram sérums com esses e caríssimos. Com essas composições. Hoje... quando eu fui fazer a pesquisa para montar a nossa fórmula, eu cheguei a achar creme que custa R$1.000, de R$1.000 a R$1.800. Sim, é caro. É caro. É caro. Isso é um tratamento que você mais gosta de você, que você tira de letra para fazer. Esse, sem dúvida, é o PET facelift, né? Que é o ponto de elevação tecidual. Agora nós vamos saber sobre o PET. Que isso é maravilhoso. Que eu queria chegar. Então, o PET, né, ele é
a tradução em inglês, né? Que é um ponto de elevação textual, só que em inglês, né? As iniciais. E ele é um procedimento onde eu consigo levantar a face, só que sem acesso cirúrgico. Ele é minimamente invasivo. Então, como que eu faço? Eu faço uma anestesia local, que é aqui na região do couro cabeludo, e 4 pontinhos. Pelos 4 pontinhos, eu consigo fazer uma sutura interna e levantar a face. Basicamente, é isso, para ficar mais fácil o pessoal entender. E muita gente acha que ele é recente. Não, a técnica ela foi criada por um cirurgião plástico, que é o Dr. Alex Souza, foi criada há 20 anos. E foi com ele que eu aprendi essa técnica e há 14 anos eu trouxe para o Brasil, para a Sensibeli. E então, hoje aí, com só de PET, esse ano provavelmente nós fecharemos aí com só de PET. Mais de 6 mil casos entregues. Eu acredito que antes tinha outro colega que fazia junto comigo também. Hoje eu também, há muitos anos eu faço. E por que eu gosto bastante dele? Primeiro, todo mundo é meio imediatista, então todo mundo quer um resultado imediato. Então o resultado dele é imediato. Você faz na hora, levantou, o paciente vai ver o rosto levantado. Ele não tem um downtime, que é um tempo de recuperação, que requer que o paciente saia das atividades dele. Então eu tenho paciente, por exemplo, que vem de manhã e volta para Miami, por exemplo, à noite, no voo. Faz ele e volta. Então é possível fazer isso. E é muito prático, né? E muita gente não quer ir para cirurgia plástica porque tem receio da cirurgia plástica, tanto pela gravidade, assim, quanto pelo afastamento das atividades. E ele trata o derretimento. Ele vai levantar o que desceu. Eu tenho várias pacientes que fizeram cirurgia plástica e vêm para fazer o PET. Várias médicas. Tenho mães de médicas que fazem comigo. Várias donas de clínicas de estética que fazem comigo. E semana passada, um caso interessante, eu recebi uma paciente de 32 anos para fazer o PET. Aí você fala, nossa, doutora, mais jovem, né, para fazer. Mas aí ela é uma paciente que tinha uma queixa, perdeu muito peso e... eu já fiz fotona, eu já fiz Sculptra, eu já fiz o Eleva, eu já fiz vários bioestimuladores, mas ninguém entrega o resultado que eu quero. E aí foi lá. Aí conversei com ela, entendi o problema dela. Falei, realmente, o derretimento está avançado por conta do excesso de perda de peso. Tracionamos a face dela, fiz o PET. A hora que essa mulher olhou no espelho, até eu fiquei emocionada com a reação dela, que eu nem esperava a reação dela. E ela, nossa, você entendeu exatamente o que eu queria e era exatamente isso que eu queria. Então, essa é a fase, esse momento é o momento que quem trabalha na harmonização, no rejuvenescimento, na medicina estética, está lidando com pacientes com maior perda de peso e com um derretimento muito mais avançado do que deveria estar. Aí tem que ter atenção no olhar para entender o que o paciente quer, porque ela veio de várias clínicas. E aí eu vou propor para ela a mesma coisa e ela vai sair frustrada do mesmo jeito? Exatamente. Recentemente, há 3 meses atrás, eu viralizei no TikTok. Esse vídeo nosso já bateu 2,3 milhões de visualizações. E o PET ficou muito conhecido justamente por conta disso. Mas a gente faz há 14 anos lá na clínica. Agora vai ficar mais conhecido também. Agora, a partir de julho, a gente vai receber paciente de Luanda, da Romênia, da Itália, paciente do mundo inteiro. E alunos também, para fazer... Alunos também, fazer o curso. Mentoria de cursos, olha que maravilha, né? Muito bom. Agora, a clínica ali, você atende todos os dias na clínica ou tem dias que você tem a presença na clínica? Ou todos os dias você está pronta para atender? Nós temos 2 unidades, uma que é aqui, né, na Avenida Paulista, né, próximo ao metrô Trianon, e a unidade em Campo Belo. São as 2 unidades nossas, aqui em São Paulo. E aí, geralmente, às quintas-feiras eu atendo aqui na Paulista. Então, se vocês quiserem encontrar uma boa profissional, é só ligar. Fala novamente o seu telefone. É o DDD 11 95373 7512. E Instagram? @DRA, de doutora, Marla Cruvinel. Tem uma pessoa que atende lá, né? Se as pessoas ligarem lá, tem uma pessoa que atende. Isso, a gente tem lá como atendimento a Bia e a Fabi, são nossas queridas. Né, quem for do canal da Darcy, né, e assistir o vídeo,
Se não for possível deixar o link, a gente vai deixar o WhatsApp aqui da clínica e vocês vão ganhar um bônus. Ou pode ser uma consulta, ou um tratamento, uma hidratação facial, enfim, eu vou deixar um brinde, né, para quem vier do canal da Darcy. Então, quando você entrar no WhatsApp, você precisa falar que veio do canal da Darcy e a gente vai te dar um presente, um bônus, alguma coisa assim. Ótimo. Só se identificar. Só se identificar. Que maravilha. Bom demais, né? Doutora, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela sua presença. E no próximo bloco que a gente vai trazer aqui já são médicos falando de ansiedade. Você que tem muita ansiedade vai ter que ouvir o nosso programa para saber como controlar a sua ansiedade até numa prova do Enem, entendeu? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá. E ó, beijinho. Beijo, gente. Até breve. Olá, gente.